Olá, minha gente, como vocês estão? Espero que bem. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho de um assunto mais técnico. Continuamos falando sobre contratos, porém eu vou trazer algumas peculiaridades, algumas definições e características dele que a legislação emana, manda ter, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Ele vai ter uma pegada bem técnica, obviamente, porque a gente está falando do que corresponde à lei, mas, como sempre, eu vou tentar trazer a informação, o conteúdo da forma mais didática possível, para que todos consigam entender, raciocinar e compreender o que esse universo tem a oferecer. Bom, eu peço que você fique comigo até o final do vídeo, eu tenho certeza que vai ser uma experiência maravilhosa e que você vai ter bastante conteúdo, bastante conhecimento para que seja aplicado na sua vida profissional e, consequentemente, no seu negócio da forma mais prática possível, da melhor forma possível também, para que o seu faturamento, todo o crescimento da sua empresa seja a longo prazo. E antes de mais nada, eu peço que você curta esse vídeo. Fique comigo até o final. Se você gostar do conteúdo, deixe o seu joinha, curta o vídeo. Se você tiver alguma dúvida, algum assunto interessante que você queira ver aqui no canal, ou atribuir alguma observação, você pode colocar aqui nos comentários. Eu vou ter um imenso prazer de te responder, de te ajudar. Se você conhece alguma empresa, alguma pessoa, um empreendedor aqui no digital que precise ter esse conhecimento, que precisa saber dessa informação pelo qual ele não sabia e até mesmo possa estar sofrendo alguma coisa nesse sentido, compartilhe esse vídeo com essa pessoa para que você consiga ajudá-lo de alguma forma. E, por fim, mas não menos importante, se inscreve aqui no canal, isso ajuda bastante. E também ativa o sininho de notificações, porque toda semana nós colocamos um vídeo novo aqui no canal. Toda semana nós estamos colocando cerca de 3 vídeos. Eles saem segunda, quarta e sexta. Então, sempre tem algum conteúdo novo, algum vídeo explicativo. Então, para você não perder nenhum tipo de conhecimento, nenhum tipo de assunto, clica no sininho de notificações. Vai ser sempre informado quando subir um vídeo novo no canal. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura baseada no contrato. São definições características, o conceito por trás da legislação. Então eu vou trazer aqui de uma forma pormenorizada, eu vou dar, obviamente, alguns conceitos, algumas características bem básicas, por isso que eu coloquei de forma basilar, para que todo mundo consiga ter um pouco de entendimento sobre isso e como é a estrutura do contrato, antes mesmo dele ser pensado em ser elaborado, antes mesmo de pensar no conteúdo dele. O que precisa ser feito, o que precisa ser observado antes de fato lançar a termo, colocar no papel, colocar a mão na massa sobre essa negociação. Como eu falei, o contrato, ele é primordial numa negociação, seja ela entre empresas ou sobre uma prestação de serviço, uma parceria, seja o que acontecer, no âmbito de vista econômico, no âmbito de vista empresarial. Você precisa ter um contrato para, obviamente, condensar ali e explicitar o que vai acontecer nessa negociação, quais são as obrigações das partes, o que de fato qual é a finalidade para aquilo e pagamento, entre outras informações que são cruciais ter tudo em um único documento. Então a gente já está careca de saber, mais do que o suficiente de que a necessidade do contrato é primordial em uma negociação, em uma troca. Mas a questão que fica é o seguinte: o que acontece antes das vias de fato, antes de você elaborar o contrato? O que precisa acontecer? O que precisa ser observado, analisado? Tem algum procedimento, alguma ordem, vamos dizer assim, de que precisa acontecer para que esse documento seja estruturado de uma forma certa, de uma forma devida? Antes de entrar nessa seara, nesse assunto, primeiro de tudo, vamos ao começo, vamos conceituar o que é um contrato, o que significa um contrato. A gente escuta falar tanto, mas de fato, o que ele é?
Bom, ele é um mecanismo, um instrumento. E, gente, tem que deixar bem claro que o contrato ele não favorece uma pessoa contra outra. Não é isso, tá? O contrato, ele tem esse condão, ele tem essa, vamos dizer assim, essa essência de favorecer ambas as partes. As duas pessoas que fecham uma negociação, ambas estão querendo alguma coisa. Obviamente elas querem a mesma coisa, né? Ter sucesso naquela negociação, uma com a outra, mas elas têm algumas finalidades diferentes. Por exemplo, uma empresa contrata uma pessoa para fazer um design. Essa empresa está precisando de uma prestação de serviço de design para o negócio dela. E a pessoa que vai fazer esse serviço, né, o designer, está precisando de um trabalho, está precisando colaborar com algo. Você consegue perceber que são finalidades diferentes, mas a essência daquilo, a negociação em si, de forma crua, ambos estão querendo a mesma coisa, que é sucesso no contrato. A pessoa quer ser um ótimo prestador de serviço, ela quer fazer todas as obrigações que lhe foram imputadas no contrato e, consequentemente, dando um resultado muito bom para a empresa, porque a empresa quer aquilo dela, e a empresa, por si só, quer que o colaborador, né, quer que o prestador de serviço também se dedique, dê o seu máximo na prestação de serviço, para que aquilo atribua valor ao mercado, na empresa em si. Então percebe que as duas pessoas, as duas partes querem a mesma coisa, que aquela prestação de serviço seja maravilhosa, seja ótima. E isso vai prevalecer, vai favorecer para as duas partes. Não há perdedor-vencedor. Não tem uma balança ali, né? Um em cima, o outro embaixo. Não, gente, é tudo muito equilibrado. Por isso que o documento é tão importante para trazer um equilíbrio, uma estrutura, um combinado de como vai ser aquele procedimento, como vai ser aquela prestação de serviço. Por isso que quando não tem nada alinhado, quando não tem nada documentado, as pessoas hoje começam tipo um combate, né? um problema, divergências. Quando isso acontece, você acha que a finalidade deles dois, a essência que eles tinham com aquela finalidade na negociação, você acha que eles conseguem alcançar? É óbvio que não. A única coisa que se consegue alcançar num ambiente desse é problema, é estresse. Então, tem que ter uma elaboração muito bem feita. Mas aí, o que eu questiono, o que acontece antes disso tudo? Antes da elaboração de fato, né, de chegar às vias de fato e documentar ali o que vai acontecer, legalmente, né, a gente tem que aí ter um peso mais da lei em si, do Código Civil, de forma mais específica, o que é preciso, o que é necessário para começar a conversar sobre a negociação, para de fato fechar o negócio, para depois colocar a termo, né, para depois levar isso para o documento. E a gente vai ver aqui quais são os pontos necessários. Primeiro de tudo, a gente vai falar um pouquinho sobre a parte das pessoas, né? As partes, contratantes e contraentes. Bom, primeiro de tudo, a característica é que precisam ser partes, pessoas capacitadas. O que isso significa? Essas pessoas precisam ser aptas para os atos civis da vida. Essa pessoa precisa possuir a capacidade, por exemplo, para comprar um imóvel, para casar. Então, basicamente, a gente tem ali uma questão da idade. Essa pessoa precisa ser maior de idade e essa pessoa precisa ter capacidade mental. Então, o que acontece? Uma pessoa com algum problema psicológico ou algum problema que a impeça, né, de tomar decisões de forma racional, essas pessoas elas não são aptas, não estão aptas no momento para realizar algum tipo de negociação, porque isso pode atingir o juízo de valor dela e muitas das vezes ela acabar sendo prejudicada por ela não ter essa compreensão, por ela não entender o que está acontecendo ali no momento que ela está negociando, que ela está concordando. Então, essa pessoa precisa ser apta. Bom, e a segunda parte, né, com relação às pessoas, precisa haver um consentimento.
Como eu falei anteriormente, essas pessoas, as partes precisam ter uma finalidade em comum. Eu quero contratar um serviço e a outra pessoa quer prestar um serviço. Eu quero dessa forma, nessa conjuntura, e para a pessoa tá tudo bem prestar o serviço nesse aspecto. Então precisa ter um consentimento, por exemplo, valores. Então, gente, tudo que for acertado precisa ter um consentimento. Ninguém pode ser obrigado a nada. Eu não posso ser obrigada a prestar um serviço, eu não posso ser obrigada a contratar uma pessoa nessas condições. Ninguém é obrigado a nada. E por fim, essa característica ela vai mais para contratos específicos, que nada mais é do que uma aptidão específica. Isso acontece muito quando alguma empresa vai fechar algum tipo de negociação e nessa empresa tem um representante legal. Por exemplo, uma empresa que possui mais de um sócio, né? São 5 sócios, por exemplo. Quem é o representante legal para fechar aquele tipo de negócio em específico? Obviamente, é preciso ver o contrato social, ver o que estabelece para cada sócio, qual a responsabilidade de cada um, em que assunto, qual demanda que cada um vai ficar em frente. Então, tem que verificar o contrato social, pegar aquele sócio em específico para aquele assunto e ele vai ser como parte naquele contrato também específico. E isso aí depende muito, é algo muito mais afunilado, né, nesse assunto. Mas também a legislação traz essa característica. Bom, agora a gente vai passar um pouquinho para a parte do objeto. O que significa o objeto do contrato? É de fato qual é a finalidade, qual é o motivo da elaboração daquele contrato, qual é o motivo da negociação. Eu vou usar o exemplo que eu trouxe antes. Uma empresa contrata uma pessoa para fazer o design da empresa dela, né, de alguma página, e a pessoa vai prestar o serviço de design. Gente, esse é o objeto do contrato. Prestação de serviço de design. Agora, o que vai ser feito, como vai ser feito, aonde, isso vai ser estabelecido em uma cláusula posterior, que vai ser alencada ali nas obrigações. Mas o objeto em si, tem que ser claro, específico, prestação de serviço como designer. E aqui a gente traz o seguinte relato, né, a legislação no caso. Precisa ser um objeto lícito, até porque você afirmar um contrato com um objeto ilícito, sei lá, não sei, gente, vou chutar alguma coisa muito bizarra aqui mesmo, venda de órgãos. Vou contratar uma pessoa me venda órgãos. Isso é ilícito, é óbvio, né? É uma penalidade, é uma ilicitude, isso não pode ser acordado num contrato. Então o objeto precisa ser lícito, né? Ele precisa estar dentro dos parâmetros da legalidade. Outra característica é que o objeto precisa ser possível. Por exemplo, vou contratar uma prestação de serviço onde a pessoa vai me ensinar a voar. Isso é possível? Tá bom, pode. Depende, tá, Patrícia? Voar como? E se eu te disser que a pessoa vai me ajudar a voar, eu vou subir num prédio, eu vou bater meus braços e vou voar. Uma pessoa vai me ensinar a fazer isso e nós vamos fazer um contrato disso. Gente, isso é impossível. Isso é impossível. Eu tô dando uns exemplos bem bobos aqui, mas para vocês compreenderem qual é a pegada do negócio, sabe? Então, o objeto precisa ser possível. E por fim, ele precisa ser determinado, o objeto precisa ser determinado ou determinável. Por exemplo, ele precisa ter alguma característica, precisa ser específico no que é. Vamos dizer, vou trazer novamente o exemplo do design. Prestação de serviço como design. Tá show, tá especificado ali o que é. Determinou como design. Agora, se você coloca uma coisa muito genérica, prestação de serviço. E aí? Tá, essa pessoa o quê? Qual é a profissão dela? O que ela vai fazer aqui? Precisa especificar. E isso acontece muito quando é com relação a algum tipo de pagamento, por exemplo, né? Um contrato, não sei, para receber algum tipo de valor. Precisa ser específico ali, tá? Esse valor, quanto? Em que moeda? Precisa ser específico, determinado ou determinável. Ou até mesmo, isso acontece muito em objetos, né? Quando você vai emprestar algo, você precisa receber algum objeto, precisa vir específico ali.
Que objeto é esse? Como ele é? Isso acontece muito, por exemplo, num contrato de comodato. Você vai emprestar algo para uma pessoa, vai alugar algo. Então, quando você tiver o retorno, né, você precisar desse objeto, vamos supor que aconteceu algum problema e essa pessoa não consiga mais te devolver o objeto. Ela precisa comprar, dar o jeito dela de devolver um objeto igual àquele. Então, isso é um objeto determinado ou determinável. Então, só lembrando, nós falamos da parte pessoal, subjetivo, que são com relação às partes. Nós acabamos de falar sobre o objeto, que é a finalidade do contrato. E por último, mas não menos importante, qual é a forma? Como isso vai ser negociado? Qual vai ser o tom do contrato? Isso vai trazer o tom do contrato, a estrutura do contrato. Então, são os requisitos formais, como vai ser formalizado, de que forma, né? Então, isso precisa ser específico também no documento. Se divide em forma livre, forma especial ou solene e a forma contratual. E vale dizer que aqui no direito brasileiro nós utilizamos a forma livre, que nada mais é do que uma concordância, né, a manifestação de vontade, tem a anuência das partes, a concordância, específico ali aproximadamente o que vai ser realizado, e vale dizer que isso não precisa ter um tom de contrato, né? Muitas das vezes um contrato, entre aspas, né, uma negociação, uma combinação, pode ser feita numa conversa. Então, no direito brasileiro, a partir do momento que tem a concordância das partes, o que vai acontecer, o mínimo ali especificado, isso já é como se fosse uma combinação, né? Como se fosse já um contrato em si. Só que aí pode ser verbal, a lei também não obriga que ele seja de forma escrita, e pode ser também não formalizado num contrato, pode ser numa conversa. Só que aí eu ressalto que o ideal é que seja um documento robusto, um documento jurídico, um documento que tenha o mínimo de organização possível e que venha ali todas as informações importantes e essenciais dessa negociação. Senão, conforme um vídeo que eu já gravei aqui anteriormente, quando vem informações esparsas assim, de uma forma que não respeite, né, um rol, uma estrutura, se você tiver algum tipo de problema e precisar recorrer ao judiciário, isso vai te dar uma dor de cabeça, vai te dar um problema. Porque isso não é um documento, vamos dizer assim, formal. Então o jurídico não aceita ele como um tipo de prova muito importante. Tanto é que você vai direto para o processo de conhecimento, que é o processo que perdura ainda mais e mais tem custos. Diferentemente no processo de execução, no qual se você tivesse um contrato com a assinatura das testemunhas, você entraria no processo de execução e seria muito mais célere. Sendo assim, o contrato vai muito além de redigir um documento. Não é só colocar e afunilar e estruturar tudo que vai ser negociado no documento. A análise, a diligência, vem muito antes da elaboração do documento, da elaboração do contrato. Por isso que o advogado precisa, antes de fazer um contrato, sentar com o cliente dele e entender de fato qual vai ser a negociação. Ele precisa compreender de A a Z como aquilo vai ser negociado, o que vai acontecer, como vai ser feito. Se possível, até falar com as duas partes também, com o advogado da outra parte, para que seja tudo alinhado, tudo estruturado, nos mínimos detalhes, da melhor forma possível, para que essa negociação surta efeitos extremamente positivos e evite o máximo de problema. Sendo assim, se você deixar de lado todos esses pré-requisitos que a legislação traz e elaborar um contrato, sem saber de fato quem são as partes, né? Se tem um menor de idade ali ou se tem uma pessoa incapacitada que está firmando um contrato, se você não tem essas informações, vai ser feito contrato à toa, porque ele vai ser declarado como ilegal e ele pode ser nulo parcialmente, totalmente. Então, de nada valeu o seu trabalho, a sua estrutura de contrato, né, a negociação,
Se você não olhou desde lá do primeiro ponto, né, antes da estruturação, se você não se deu o trabalho de tentar compreender o que de fato está acontecendo ali sobre essa negociação. E mais uma vez, aqui a gente consegue perceber o quanto que o trabalho de um advogado é primordial, que uma assessoria jurídica é sim importante. Porque se a pessoa que é leiga, ela já quer um modelo de contrato, quer fazer o documento de qualquer forma, imagina ainda que ela com certeza não vai observar os pré-requisitos, não vai saber de nada. E muitas das vezes esse contrato dela pode ser ilegal e ela nem sabe, ela não tem nem a noção e nem sabe por quê. Então, mais uma vez, a gente consegue constatar que a assessoria de um advogado, né, que a consultoria de um advogado é muito importante, porque apenas ele é um profissional apto, um profissional capacitado para conseguir fazer essa análise, essa observação desde lá do início, até de fato fazer a estruturação do contrato, até chegar às vias de fato, de finalizar a negociação. Então é um acompanhamento, é o início, o meio e o fim, é um acompanhamento. Então as pessoas precisam entender o quanto é sério, o quanto é trabalhoso, é complexo, não é só pegar um contrato, cuspir umas ideias ali. Gente, não é isso, vai muito além. É uma coisa muito séria, porque a gente está mexendo com empresas, com negociações, é um complexo de ideias. Lembrando o seguinte, que por trás de CNPJ tem CPF. Então, além de empresas serem diferentes, as pessoas por trás dessas empresas são seres humanos, são indivíduos completamente diferentes, são universos diferentes. Então, a gente precisa trazer esses dois lados, esses dois polos, num consentimento, numa manifestação de vontade e montar um contrato de que satisfaça, de que atenda ambos os lados. Isso não é uma guerra, isso é uma colaboração. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, deixa a sua curtida. Ficou alguma dúvida, quer ressaltar algum detalhe, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te atender. E se você conhece alguém que precisa desse conhecimento, que precisa desse conteúdo que eu trouxe aqui, compartilha com essa pessoa, eu sei que você vai ajudar imensamente a empresa dela. E se inscreve também no canal e ativa o sininho de notificações, porque toda semana está saindo um vídeo novo, segunda, quarta e sexta. 3 dias na semana tem vídeo novo, com novas informações, e eu tenho certeza que vai te ajudar e ajudar imensamente a sua empresa. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.